Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius, graduando em Matemática na USP, e hoje a gente vai estar indo para a nossa terceira aula do curso de Matemática Básica. Hoje, especificamente falando sobre divisão. Bora lá? Hoje a gente vai estar falando sobre a divisão. No final dessa aula, eu espero que você entenda o que é a divisão e se sinta confiante para resolver alguns problemas do dia a dia. Divisão de inteiros. A divisão de inteiros, ela consiste em o quê? Em a gente imaginar um total e efetuar uma divisão em partes iguais. Ou seja, a gente vai avaliar ali o tamanho das partes que aquilo está sendo dividido. Vamos imaginar o caso de uma pizza. Essa pizza aqui, ela foi dividida em 16 pedaços. E vamos imaginar que ela vai ser dividida igualmente para 4 pessoas. Quantos pedaços cada uma vai receber? Já estava escrito aqui no nosso slide, mas eu representei aqui através das cores. Cada pessoa receberia 4 pedaços, ou seja, 16 dividido por 4 é igual a 4 pedaços, porque a pizza ela foi dividida em fatias iguais e essas fatias vão ser distribuídas para 4 pessoas. Então, 16 dividido por 4 é igual a 4. Eu gostaria de aproveitar também esse momento para a gente estar falando algumas formas de representar a divisão. A divisão ela pode ser representada através dos dois pontos, ela pode ser representada através desse sinal aqui de divisão, e ele também pode ser representado por essa barrinha, que é um símbolo de fração, de razão, que a gente vai estar vendo aí mais para frente, ok? E agora a gente vai falar como armar uma divisão. A gente vai começar a envolver os algoritmos. Essa daqui é conhecida como divisão euclidiana, que foi descoberta por Euclides. Esse algoritmo, ele possui alguns termos aqui que pode deixar você confuso de primeira mão, mas eu vou estar explicando para vocês e vai ficar bem tranquilo. Dividendo é o número que vai ser dividido. Usando o exemplo de 8 dividido por 2, o dividendo é o 8. O divisor vai ser quem vai dividir, nesse caso, o 2. O quociente vai ser o resultado e o resto eu vou explicar já já. Como é que a gente vai imaginar isso daqui para estar resolvendo? A gente vai imaginar quantas vezes o 2 cabe dentro do 8. Resumindo, a gente vai estar efetuando uma multiplicação, porque a divisão ela é o inverso da multiplicação. Então, quando a gente estiver utilizando o algoritmo, a gente vai precisar estar utilizando ali alguns conhecimentos que a gente já adquiriu antes. Por exemplo, você vai ficar confuso e vai se perguntar: e esse 8 aqui, da onde que ele surgiu? Esse 8 ele vem do quociente, porque ele é uma multiplicação do quociente pelo divisor. Se isso daqui não fosse uma divisão exata, a gente teria um resto aqui. E por isso seria importante a gente ter esse valor. Como assim? Eu vou mudar os números e vocês vão entender. Vamos supor que a nossa divisão vai ser 8 dividido por 3. Quantas vezes os 3 cabe dentro do 8? Cabe duas vezes, porque 2 vezes 3 é igual a 6. Não é uma divisão exata. Então a gente vai pegar esse 2 e vai colocar no quociente. E agora a gente faz a multiplicação do quociente pelo divisor. 2 vezes 3, 6. Coloca embaixo do 8 e vai efetuar a subtração. 8 menos 6 dá 2. 2 ainda é divisível por 3? Não é, né? Porque 2 é menor do que 3. Logo, 2 vai ser o resto. Então, a gente vai obter o resto quando não for uma divisão exata. E por isso que é importante a gente estar utilizando aí essa multiplicação e estar efetuando essa parte no algoritmo. Falando aí de uma maneira mais rigorosa, o quociente intermediário ele deve ser multiplicado pelo divisor e esse produto subtraído do dividendo original. E assim a gente vai repetindo até que chegue em zero. Essa ideia que a gente teve do caber, né? Por exemplo, 2 cabe quantas vezes dentro do 8? Quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo? A gente pode estar imaginando aí como uma ideia de caixa d'água. Ah, Vinícius, caixa d'água? Como assim? Vamos citar aqui de novo o caso do 8. 8 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 8? Se a gente for efetuando somas, a gente pode imaginar que a gente está enchendo a caixa d'água aos poucos. E a água não pode transbordar, então se passar de 8, tá errado. 3 mais 3, por exemplo.
3 mais 3 dá 6. Ainda não encheu, não passou do 8. Então, a gente já encheu aí uma boa parte da caixa d'água. Aqui, então, a gente teve o quê? O 3 aparecendo duas vezes. E o que que acontece se eu colocar mais 3? Se eu colocar mais 3 dá 9. Transbordaria, certo? Então, esse último 3 aqui não vai poder aparecer, porque senão transborda. Logo, a gente vai utilizar o 3 duas vezes. Coloca no quociente o 2 aqui. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, 2. 2 é o resto. E como a gente pode resolver a divisão 36 dividido por 3? A gente vai armar o dividendo, vai colocar o divisor e vai começar. A gente vai sempre tentar verificar se o número cabe dentro do outro. Ao contrário, a gente não vai estar precisando fazer junções, que vai ser o próximo tema que eu vou estar mostrando. Então vamos lá. O 3 cabe dentro do 3? Cabe. Quantas vezes? Uma vez, porque 3 vezes 1 é igual a 3. Logo, eu coloco uma vez aqui e subtraio 3 daqui. 3 menos 3, 0. E agora, o que que eu posso fazer? Esse 6, ele está aqui em cima ainda, só que a gente não dividiu ele. Então, ele vai abaixar aqui e vai entrar na frente desse resto. Abaixo o 6. Agora, a gente tem um novo dividendo. Esse 6 vai ser o nosso novo dividendo. O 3 cabe dentro do 6? Cabe. Quantas vezes? Cabe duas vezes, porque 2 vezes 3 é igual a 6, mais uma divisão exata. Coloco o 2 aqui e subtrai 6 daqui. 6 menos 6, 0. A gente chegou aí no nosso último valor, porque 0 não dá para dividir por 3 e a gente não tem mais números para descer. Logo, esse vai ser o nosso resto e o 12 é o nosso quociente. 14 dividido por 3. Coloco o 14, que é o dividendo, e o nosso 3, que é o divisor. 1 dá para dividir por 3? Não, né? Porque 1 é menor do que 3. Então a gente vai precisar fazer uma junção. Essa junção é o quê? É pegar o número do lado. Juntou aqui e agora a gente tem 14 dividido por 3. 14 dá para ser dividido por 3? O 3 consegue caber dentro do 14? Consegue. Quantas vezes? Ah, eu não vou saber essa multiplicação de cabeça. Então vamos fazer por soma com a ideia da caixa d'água? 3 mais 3 dá 6. 6 é maior que 14? Não. Então a gente já usou aqui o 3 duas vezes. A gente vai usar mais uma vez. Mais 3. 6 mais 3, 9. Usamos mais uma, tá na terceira vez. 9 é maior que 14? Não. Então a gente vai adicionar mais 3. 9 mais 3, 12. Isso são 4 vezes. 12 é maior que 14? Não. Então a gente vai adicionar mais 3. 2 mais 3, 5. 1 mais 0, 1. 15. 15 é maior que 14? É. Então esse 3 aqui já não vai servir, porque senão a caixa d'água vai transbordar. Tira esse. A gente utilizou o 3 4 vezes. 3 vezes 4 dá 12. Então a gente pega desse 14 e subtrai 12. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. O nosso resto vai ser 2 e o quociente 4. O que é o quociente? O quociente é o nosso resultado. Então a gente pode falar que foi 4 e 2 de resto. E como a gente viu no caso anterior, o 14 dividido por 3 gera um resto. A gente pode estar fazendo alguma coisa com esse resto? E a resposta é sim. A gente vai estar efetuando essa divisão e a gente vai estar chegando numa resposta que envolve decimais. 14 dividido por 3. A gente tem que juntar, como a gente viu lá atrás. E quantas vezes o 3 cabe dentro do 14? Cabe 4 vezes. 3 vezes 4, 12. Vai sobrar 2 aqui. Tá, mas agora eu cheguei no resto. Não dá para mim dividir, porque o 3 é maior do que o 2. E a gente tem que utilizar esse resto de alguma forma. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma vírgula aqui, pessoal. E a partir dessa vírgula, a gente vai ter o direito de acrescentar um zero.
Então agora a gente tem o 20. 3 cabe dentro do 20? Sim. Quantas vezes? 6 vezes, pessoal, porque 3 vezes 6 dá 18. 20 menos 18 fica 2. Cheguei em um novo resto aqui e não dá para dividir por 3. Só que a gente colocou a vírgula. Essa vírgula, ela nos dá direito de colocar um zero a mais em todo o resto que a gente tiver. Lembre-se, pessoal, é só um zero. Então agora eu coloco mais um zero aqui. 3 cabe dentro do 20? Sim. 6 vezes novamente. E a gente vai continuar nessa daí. Vai ficar dando 6, 6, 6 infinito. E como isso vai ficar infinitamente, eu representaria dessa forma, colocando 3 casas depois da vírgula, ok? Porque depois vai ficar repetindo. E nas próximas aulas vocês vão entender o que é isso daqui que está repetindo. Como de costume, eu vou deixar essa tela aí 5 segundinhos e depois a gente vai voltar resolvendo. Bora lá! 660 dividido por 6. Vamos começar olhando individualmente. 6, dá para dividir por 6? Dá. Quando é o mesmo número, sempre vai dar 1. 6 dividido por 6 dá 1. Coloca o 6, subtrai. 6 menos 6, 0. Abaixo o 6. Esse novo dividendo, a gente consegue estar resolvendo ele? Consegue, porque 6 cabe dentro do 6. Então 6 dividido por 6 dá 1 de novo. E a gente subtrai. 6 menos 6, 0. Abaixo o último 0. Vinícius, eu baixei esse 0 aqui e eu não tenho mais o que fazer com ele, porque 0 não dá para dividir por 6. Só que a gente abaixou o 0. Se a gente abaixar o 0 no final, o que a gente vai ter que estar fazendo? A gente vai ter que estar adicionando um 0 aqui no quociente. Agora, 147 dividido por 2. 1 dá para dividir por 2? Não dá. Então a gente pega o número do lado, fica 14. 14 dá para dividir por 2? Dá, porque quantas vezes o 2 cabe dentro do 14? Cabe 7 vezes, é um número exato. 14 menos 14, 0. Abaixo 7. O 2 cabe dentro do 7? Sim. Quantas vezes? 3 vezes. Que 2 vezes 3 dá 6. A gente nunca pode ultrapassar, ok, pessoal? Se eu colocasse 4 aqui, ia dar 8. Ia passar do 7, então não ia dar certo. 7 menos 6 dá 1. Resto 1. 179 dividido por 12. O 12 cabe dentro do 1? Não, então a gente pega o número do lado. O 12 cabe dentro do 17? Sim, uma vez. 1 vezes 12, 12. Subtrai 12 daqui. 17 menos 12, 5. A gente finaliza aqui? Não, porque ainda tem o 9 sobrando. Abaixo o 9. O 12 cabe dentro do 59? Sim. Quantas vezes? 4. Resulta em 48. Porque 4 vezes 12 dá 48. 9 menos 8, 1. 5 menos 4, 1. Vai dar resto 11. Então, 179 dividido por 12 dá 14 com o resto 11. E como de costume, eu não poderia deixar de estar citando algumas propriedades para a gente estar mostrando e aprimorando nossa rigorosidade. Divisão por 1. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Como assim, pessoal? A gente consegue especificar isso através do jeito da pizza. Mas primeiro eu vou colocar os números aqui para vocês verem através da matemática. 6 dividido por 1. Quantas vezes o 1 cabe dentro do 6? Cabem 6 vezes, porque 1 vezes 6 dá 6. 6 menos 6 igual a 0, vira resto 0. Então, todo número que a gente fazer, por exemplo, 7 dividido por 1, vai ser sempre ele mesmo, vai resultar em 7. E por que isso? Vamos imaginar uma pizza. Uma pizza que foi dividida em 4 pedaços. Se a gente pegar esses 4 pedaços e dividir para uma pessoa, ou seja, só uma pessoa vai comer, essa pessoa vai comer os 4 pedaços sozinha. Logo, 4 dividido por 1 é igual a 4. Agora a propriedade divisão de zero por um número. Se a gente pegar nada e dividir para 3 pessoas, vocês concordam que vai resultar em nada?
porque a gente já não tinha nada. Então, 0 dividido por 3 é 0. 0 dividido por qualquer número vai resultar em 0. Menos 0 dividido por 0. Porque 0 dividido por 0 é uma conta indefinida. E vocês vão estar entendendo isso bem mais lá para frente. Mas vocês não precisam ficar curiosos. É só saber que não pode fazer. Divisão de um número por ele mesmo. Quando a gente pega um número e divide por ele mesmo, a gente sempre vai ter resultado igual a 1. E isso por quê? Vamos imaginar de novo a ideia da pizza. A gente tem uma pizza dividida em 4. E suponha que a gente vai pegar os 4 pedaços dela. Se a gente pegar os 4 pedaços dela, vocês concordam que é a mesma coisa que pegar ela inteira? Então 4 dividido por 4 resulta em 1, ok? Então todo número dividido por ele mesmo vai resultar em 1. Propriedade da divisão com zero no divisor. Divisão por zero é indefinido e não tem resultado para essa operação, ok, pessoal? E agora a gente vai ver as diferentes interpretações de uma divisão. Eu vou ler cada enunciado das 3 próximas questões e eu vou dar um tempinho de 3 segundos para vocês pausarem a tela e tentarem resolver. Porque os resultados, eles não vão ser diretamente o quociente, não em todas as questões. Então vocês vão estar vendo ali o que vai ser necessário para resolver. Se um saco de bala possui 24 balas e sabendo que há 6 crianças, quantas balas cada criança vai receber se o saco for dividido de forma proporcional? A gente tem 24 balas, que vai ser o total, e a gente vai dividir para 6 crianças. E ele quer saber quantas balas cada criança vai receber. Ou seja, a gente vai pegar o 24 e dividir por 6, vai resultar no número de balas. O 6 cabe dentro do 2? Não, então a gente junta os números. O 6 cabe dentro do 24? Sim. Quantas vezes? 4 vezes, porque 4 vezes 6 é 24. 24 menos 24, resto 0. Que bom que sobrou 0, né? As crianças não vão brigar por quem iria receber mais. Nesse caso, cada criança vai estar recebendo 4 balas. Em uma gráfica, um saco de papel possui 105 folhas e deverá ser dividido proporcionalmente para 9 impressoras. Quantas folhas cada impressora vai receber? 105 dividido por 9. 105 dividido por 9. 9 cabe dentro do 1? Não, então junta com o número do lado. 9 cabe dentro do 10? Sim, uma vez. 1 vezes 9, 9. 10 menos 9, 1. Abaixo 5. 9 cabe dentro do 15? Sim, uma vez. 15 menos 9 igual a 6. Putz, pessoal, sobrou resto, né? Só que ele não disse que tem que ser dividido proporcionalmente. Então a gente vai falar o quê? Que cada impressora vai receber 11 folhas. E como motivo aí de estar completando, a gente vai falar que sobram 6 folhas. Ou seja, se é proporcional, a gente não pode estar distribuindo essas outras 6 folhas. As folhas têm que estar igual em cada impressora. Uma sala do segundo ano possui 26 alunos. Levando em consideração que o passeio de final de ano dessa turma vai ser feito de carro e que cada carro cabe 4 alunos, quantos carros serão necessários para realizar o passeio? As informações importantes aqui são o número de alunos e quanto cabe em cada carro, que são 4 alunos. E não menos importante saber a pergunta, né, que ele fala aqui, ó, quantos carros serão necessários para estar realizando o passeio? Isso daqui vai ser 26 dividido por 4 e a gente vai ter que inferir aí alguma informação. 26 alunos dividido pela capacidade do carro, que são 4. 4 cabe dentro do 2? Não, então a gente junta. 4 cabe dentro do 26? Sim. Quantas vezes? 6 vezes, porque 4 vezes 6 dá 24. Não vai ultrapassar o 26. 6 menos 4, 2. 2 menos 2, 0. Então a gente tem o quê? Que 6 carros vão estar lotados. Só que a gente não pode abandonar essas outras 2 crianças, ou seja, vai precisar de um carro só para elas. E é aí que está a interpretação. Por quê? Porque nesse caso a gente tem que considerar o resto.
A gente fechou 6 carros completos, mas a gente não pode abandonar as outras crianças. Então, por causa dessas outras 2 crianças, a gente precisa de um carro a mais. Logo, a resposta são 7 carros. Observando essas questões que a gente colocou aqui, a gente vê o quê? Que uma delas só importava o quociente, na outra a gente tinha o resto, mas a gente não podia utilizar porque tinha que ser proporcional. E na última questão, a gente precisava considerar o resto, porque não dava para abandonar 2 alunos para trás. Agora a gente vai para algo que assusta muita gente, que são a divisão envolvendo os decimais. E para a gente estar resolvendo isso daí, a gente vai estar utilizando um macete que não foi apresentado ainda, mas vai facilitar bastante na hora da gente resolver. Vamos a esse exemplo: 15,3 dividido por 0,3. O que que a gente vai fazer? A gente vai montar isso daqui no formato de fração. Uma fração é o quê? Ela é o número, o dividendo, ele vai ser o número de cima e o divisor, o número de baixo. Então vamos lá. 15,3 sobre 0,3. Isso daqui está em formato de fração. E agora a gente vai aplicar uma propriedade, que é o quê? A proporcionalidade. O que a gente fizer em cima, a gente faz embaixo. E dessa forma, a gente vai estar fazendo multiplicações aqui até a gente transformar isso no inteiro. Lembra que na nossa aula de multiplicação, a gente falou que multiplicar por 10 é mover a vírgula uma casa à direita? Multiplicar por 100, 2 casas à direita? E assim por diante? A gente vai estar fazendo isso. A gente vai ter que transformar isso daqui em inteiro. Então, bora lá. 15,3. Para transformar esse inteiro, a gente vai multiplicar por 10, porque vai andar uma casa à direita. E o que a gente faz em cima, a gente faz embaixo para manter a propriedade. Então, multiplica por 10 aqui embaixo também. Isso vai resultar em quê? Em 153 sobre 3. Opa, pessoal, a gente está com números inteiros, então agora a gente pode efetuar aí o algoritmo euclidiano. 1, 3 não cabe dentro do 1, a gente junta, 3 cabe dentro do 15, abaixo 3. 3 cabe dentro do 3 uma vez. Portanto, pessoal, 15,3 dividido por 0,3 é o mesmo que 51. E aí você vai falar, ah, mas são números diferentes. A proporcionalidade vai implicar que resulte na mesma coisa. Eu vou abrir aqui para vocês, pessoal, a calculadora no computador e tá mostrando para vocês. 15,3 dividido por 0,3 resulta em 51. A proporcionalidade, ela acaba implicando nisso daí. Vamos supor agora que a gente vai dividir 1,53 por 0,03. Fazer, a gente vai colocar no formato de fração, ok? E vai ver o que que a gente precisa fazer para transformar isso daqui em inteiros. Nesse caso, como são 2 casas, a gente vai multiplicar por 100. Multiplica em cima e multiplica embaixo. 1,53 vezes 100 dá 153. 0,03 vezes 100 resulta em 3. E que se a gente está efetuando a divisão, novamente vai chegar em 51. E se a gente se depara com essa situação, 1,53 dividido por 0,3? A gente vai ter que transformar ambos em inteiros. Só que o 1,53 ele é mais demorado para transformar do que o 0,3, porque ele precisa andar 2 casas, enquanto o 0,3 só uma. O que que a gente faz? A gente multiplica por 100 em cima e por 10 embaixo? Não. Tem que fazer igual tanto em cima quanto embaixo. Vai multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo. Isso daqui vai dar 153. E o 0,3 multiplicado por 100 vai fazer a vírgula andar 2 casas. Então, andou uma e andou 2. Vai ficar o quê? Vai ficar 30. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Agora, fiquem aí com mais 5 segundinhos na tela, pausem para resolver, e assim que esse tempo acabar, eu vou voltar aí resolvendo os exercícios. Vale lembrar que a gente tem uma lista aí na descrição que vocês podem estar tendo acesso a vários exercícios para estar praticando.
Lá, 146 dividido por 0,2. A gente vai colocar em fração e a gente vai ver a necessidade. A vírgula está uma casa à esquerda, então a gente só vai precisar multiplicar por 10. Multiplica por 10 em cima e embaixo. A gente vai chegar em 1460 em cima e 2 embaixo. Aí agora a gente efetua a divisão euclidiana. 2 não cabe dentro do 1, então a gente junta. 2 cabe dentro do 14, 7 vezes. Abaixo 6. 2 cabe dentro do 6? Sim. Quantas vezes? 3. Abaixo 0. Como a gente abaixou esse 0 e não vai efetuar mais nenhuma divisão, adiciona o 0 aqui no final e a gente chega no resultado de 730. 2748 sobre 3. Agora o número que é decimal é o número de cima e ele está com a vírgula duas casas à esquerda. Então a gente vai ter que multiplicar por 100. Multiplica por 100 em cima e embaixo, vai ficar 27.2748 e multiplica o 3 por 100, vai dar 300. É só a gente estar armando agora a divisão euclidiana. Uma multiplicação aí, uma divisão que pode estar assustando o pessoal aí, né? A gente vai estar dividindo por 300. E bom, 300 cabe dentro do 2? Não. Cabe dentro do 7? Não também, né? Nem se a gente juntar duas vezes aqui resolve. E se a gente juntar 3? 300 cabe dentro de 274? Não cabe. Então a gente pode estar pegando e juntando todos os números. 300 cabe dentro de 2748? Cabe. Quantas vezes? 9. Se a gente efetuar o método lá da caixa d'água e somando de 300 em 300, a gente vai utilizar o 300 9 vezes e vai chegar em 2700, ok? 8 menos 0, 8. 4 menos 0, 4. 7 menos 7, 0. 2 menos 2, 0. Pessoal, sobrou esse 48. Bom, se fosse para mim utilizar o resto, eu deixaria dessa forma. Mas a gente vai continuar aqui exemplificando, ok? Então agora a gente coloca uma vírgula e coloca um zero. 300 cabe dentro de 480? Cabe. Quantas vezes? Uma. Menos 300 resulta em 180. Como a gente colocou a vírgula, a gente tem direito a pôr mais um zero aqui. 300 cabe dentro de 1800? Cabe. Quantas vezes? 6, porque 300 vezes 6 resulta exatamente em 1800, que vai dar resto zero. Portanto, essa é a resposta. 284,14 dividido por 0,002. Bom, pessoal, a vírgula está 3 casas à esquerda, então a gente vai ter que multiplicar por 1000. A gente sempre vai olhar o número que tem a vírgula mais deslocada à esquerda, porque é esse daí que a gente vai estar sabendo multiplicar, ok? Vai andar 3 casinhas para a direita, vai ficar um número enorme, ok? Vai ficar isso daqui dividido por 2. Então vamos lá. 2 dividir 2? Sim, uma vez. Vai dar 2, que vai dar 0. Abaixo 8. 2 dividir 8? Sim, é 4. Vai dar 8, fica 0. Abaixo 4. 2 dividir 4? Sim, duas vezes. Tô tentando poupar espaço aqui, ok, pessoal? Abaixo 1. Bom, pessoal, esse 1 aqui, ele não vai estar dividindo. Então, o que a gente faz? A gente precisa adicionar um zero aqui para a gente estar abaixando o próximo número. Abaixo 4. 14 dividido por 2 resulta em 7. Vai dar 14, que vai dar 0. Abaixo 0 e voa lá. A gente chega aí no resultado 142.000. A gente utilizou uma propriedade que talvez eu não tenha falado antes e que é bem importante da gente se atentar, que é o quê? Se a gente abaixou um número e ele não foi o suficiente para dividir e a gente vai ter um próximo, a gente precisa adicionar um zero antes de abaixar o próximo, ok? E é por isso que o resultado aqui vai dar 142.070. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de divisão. Eu vou deixar aí na descrição uma lista de exercícios com vários exercícios para vocês estarem aprimorando aí o conhecimento.
E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem e valeu!